Olá, nós estamos aqui hoje com o economista e dirigente nacional da Via Campesina e do MST, João Pedro Stedley. Seja bem-vindo, João Pedro. Olá, prazer estar aqui conversando com o Nordeste, com o Brasil e quiçá com o mundo. João Pedro, a gente está num ano de eleições e a gente está vendo que os movimentos sociais estão se mobilizando para participar da disputa eleitoral, colocando candidaturas. No caso dos movimentos do campo, essa estratégia, o que é que motiva? Bem, o Brasil está vivendo a pior crise dos 500 anos, uma crise estrutural do capitalismo que jogou milhões de brasileiros na calçada, que acabou com as políticas públicas para a agricultura familiar, para a reforma agrária, que voltou à fome. E, portanto, nós estamos dizendo que dia 2 de outubro nós vamos estar numa encruzilhada em que o povo brasileiro vai ter que decidir. Vai continuar com esse projeto insano, genocida do Bolsonaro, ou vai ter um outro projeto de país? São muitas as pautas dos movimentos do campo. A Via Campesina, quais as pautas em comum que ela aponta dentre os movimentos? Existem muitos temas que dizem respeito a toda a população que vive no campo. Então, de fato, as várias formas de movimentos procuram expressar o que é comum. Primeiro, que a agricultura seja organizada para produzir alimentos, porém alimentos saudáveis. Para produzir alimentos saudáveis, tem que adotar a agroecologia. A agricultura precisa ser uma fonte de bem-estar para as pessoas. E, portanto, é nosso papel também defender a natureza, defender o desmatamento zero, não derrubar mais nenhuma árvore e reflorestar para nós salvar o planeta, não só o Brasil. E nós precisamos também organizar no campo a agroindústria, na forma cooperativa, para poder industrializar os alimentos e transportar até as grandes cidades. Nós precisamos recuperar todas as políticas públicas que favoreciam a agricultura familiar, como o PA, como o PENAI, que é a merenda escolar, como os programas de assistência técnica, e também nós queremos ampliar os programas de educação, como era o Pronera, como era a ampliação dos IFETs no interior. O MST no Nordeste, a maioria das candidaturas do movimento, elas estão localizadas no Nordeste. A região é uma prioridade nesse sentido da luta institucional e partidária também? O que nós temos dito é que será fundamental nós termos uma bancada poderosa de parlamentares de esquerda comprometidos com a classe trabalhadora, seja para o Legislativo Estadual, seja para a Câmara dos Deputados. Então, não só o MST, a CONTAG, a CONTRAF, os quilombolas, os pescadores, todo mundo está engajado nessa missão, eleger parlamentares para as Assembleias Legislativas e para a Câmara dos Deputados que sejam comprometidos, não só com os camponeses, mas comprometidos com a classe trabalhadora e comprometidos com as mudanças que o Brasil precisa. E o MST, claro, em cada estado, não é só aqui no Nordeste, tem apresentado candidatos junto com outras forças populares do campo e da cidade. A nível de América Latina, a gente tem diversas experiências dos movimentos no campo, no poder também, o que é que a gente tira de lição nesse sentido? A lição que nos vem da América Latina é que as mudanças estruturais frente a essa crise do capitalismo necessariamente dependem de mobilizações populares. São as mobilizações populares que, inclusive, fazem ganhar eleições, como nós vimos no Chile recentemente, como nós vimos na Colômbia. Segundo ponto, nós temos que combinar a luta institucional, através da eleição de governantes, de parlamentares, com a luta direta, com a luta de massas, para conquistar aqueles direitos que estão na Constituição brasileira. As candidaturas são do campo, mas, obviamente, que elas precisam conversar com os meios urbanos, até porque a maioria dos eleitorados estão nesses espaços. O que é que você acha que vai
tirar aí de experiência desse sentido da disputa eleitoral, no sentido dessa relação do campo e da cidade? A nossa experiência nesse trabalho tem sido fantástica, porque ela nos deu oportunidade de ir lá falar com as pessoas, casa em casa, ir nas praças públicas, fazer atos culturais, ou seja, dialogar com o povo da cidade. E o que nós falamos com o povo? Falamos que nós estamos enfrentando a fome, que nós estamos enfrentando o desemprego, né? E que é preciso salvar o planeta por causa do clima. Então, esses temas que nós não teríamos oportunidade de dialogar com a cidade, em função da campanha, nos permite dialogar, porque a população se dá conta. Não vai acabar a fome se os camponeses não tiverem condições de produzir alimentos. João Pedro, a gente agradece a tua participação aqui no Trilhas do Nordeste e até a próxima. Imagina, eu que agradeço o privilégio de estar aqui com vocês, apesar de gaúcho, mas deixo-me salvar que a minha companheira é da Bahia e o meu filho também nasceu na Bahia. Então eu tenho uma perninha no Nordeste, além, claro, do afeto. E deixo também me exibir que os nossos companheiros deputados da Assembleia Legislativa me deram o título, há 2, 3 anos, de cidadão cearense, de maneiras que eu sou também nordestino. Grande abraço a todos e todas.